Olá, muito bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a sua vida. Passando aqui mais uma vez para poder partilhar com você algumas palavras, palavras bíblicas, palavras que me vêm ao coração, e o meu desejo é que você seja inspirado, seja abençoado. Dias atrás eu comecei a falar sobre alguns ditados populares, os quais muitos deles estão presentes na nossa vida. Em alguns momentos nós acabamos falando, dizendo essas palavras, até mesmo sem pensar, e às vezes declaramos coisas negativas sobre a nossa vida ou coisas que não condizem com a palavra do Senhor. E o ditado popular de hoje é: a voz do povo é a voz de Deus. Quantas vezes você já ouviu essa frase em filmes, em seriados, em livros ou até mesmo no seu dia a dia? Muitos acabam expressando essa sentença, declarando que a voz do povo é a voz de Deus. E você, o que você acha a respeito disso? Analisando biblicamente esse assunto, nós entendemos que nem sempre, ou a maioria das vezes, a voz do povo ela não representa a voz do Senhor ou os princípios da sua palavra. Nós pegamos aqui um primeiro exemplo na crucificação de Jesus. Nós sabemos que ali havia todo um propósito, um plano divino para que o Senhor Jesus fosse crucificado. Mas quando você analisa aquele povo em massa gritando crucifica-o, crucifica-o, nós temos que analisar um contexto anterior, pois o mesmo povo que clamava em alguns momentos atrás, Hosana, Hosana ao que vem, glória a Deus nas alturas, aquele mesmo povo, aquela mesma multidão que estendeu as suas vestes, que cortou ramos de folhagens para que Jesus passasse naquele momento montado sobre um jumentinho, declarando que ele era o rei, que ele era o Senhor. Essa mesma multidão, ela agora gritava: crucifica, crucifica. Nós não reconhecemos esse homem como rei, como Deus, como Senhor. Então nós vemos que nem sempre a voz do povo é a voz do Senhor, é a voz de Deus. Em muitas ocasiões essa voz ela está deturpada, ela está carregada com a ideologia mundana, com coisas que não condizem com os princípios do Evangelho e da palavra do Senhor. Um outro exemplo é quando o povo de Israel clamou para Samuel por um rei. E eles disseram ali que não queriam mais ser governados pelo Senhor. Até então, o governo era um governo teocrático, era a teocracia, o governo de Deus diretamente sobre o povo. Mas aquele povo, ele desejou ser governado como os demais povos da terra. E a Bíblia diz que eles clamam a Samuel por um rei. Samuel, ele se indigna. E a Bíblia declara, lá em 1 Samuel, 2 Samuel, no Antigo Testamento, que Samuel então se dirige a Deus numa súplica, numa conversa, e Deus diz: olha, não se preocupe, Samuel, esse povo não está se rebelando contra você e contra a sua autoridade, esse povo está se rebelando contra mim. E a Bíblia declara que Samuel então mostra para o povo de Israel as consequências de ser guiado, governado por um rei. E aí Samuel começa a dizer: olha, vocês terão os seus filhos levados para o palácio para serem escravos, vocês terão que pagar tributos, vocês serão servos e assim por diante. Mas o povo mesmo assim clama, e a Bíblia diz que Deus então coloca Saul para governar aquele povo. Todos nós conhecemos o desfecho da história. Saul não foi um bom governante, começou muito bem, mas depois acabou mal. E aí na sequência nós vemos toda a consequência trágica para Israel. Lá para frente nós vemos a divisão dos reinos, as guerras, enfim. A voz do povo não foi a voz do Senhor. A Bíblia, ela nos ensina no Salmo 1, versículo 1,
Ela diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muitas das vezes a voz do povo é uma voz de ímpios. Muitas das vezes a voz do povo é uma roda de escarnecimento. Muitas das vezes a voz do povo é uma voz que indica pecado, é uma voz que leva as pessoas a errarem. Existe aquele outro ditado, né? O Maria vai com as outras. Ah, se todo mundo está fazendo, deve ser correto. É porque de repente está certo. E muitas pessoas seguem a manada, seguem a boiada, seguem o fluxo do povo, da multidão. Mas nós precisamos entender algo. Nem sempre a voz do povo é a voz do Senhor. Nós precisamos colocar diante de nós os princípios da palavra do Senhor. Analisar se essa multidão, se essa grande quantidade de pessoas que está caminhando para um determinado local, se eles estão realmente corretos, se condiz com a palavra do Senhor, com os princípios do Senhor. Nós temos que ter uma mentalidade, uma consciência, um coração trabalhado nos princípios da palavra do Senhor. Nós caminhamos na contramão do mundo. A Bíblia diz que nós não pertencemos a esse mundo. E o mundo, em muitas das suas ideologias, vai escolher aquilo que é mais fácil. Vai dizer que os princípios do Evangelho, da palavra do Senhor, estão obsoletos, ultrapassados, e é coisa que não se aplica mais aos dias de hoje. Mas nós, como servos do Senhor, como servos do Deus vivo, preferimos ainda a palavra do Senhor. Ainda temos como referência a Bíblia, os ensinamentos de Cristo Jesus. Nós não seguimos a manada, nós não seguimos a boiada. Pelo contrário, nós seguimos os princípios do Evangelho. A nossa mãe já nos falava, quando você e eu argumentávamos, mas por que todo mundo está indo em tal lugar? Porque todo mundo está fazendo isso. E o que a minha mãe falava? E a tua mãe com certeza falou para você. E você com certeza um dia vai falar para o seu filho, você não é todo mundo. Você é filho de Deus. E muitas das vezes nós vamos ter que caminhar na contramão. Nós vamos ter que nos posicionar, principalmente nos dias de hoje. É um desafio para você jovem, você adolescente, você que está em uma faculdade, você que em alguns momentos vai ter que se posicionar. Você vai ter que dizer aquilo que você não concorda. E muitas vezes isso vai gerar conflito, vai gerar discórdia, vai gerar atrito, vai gerar desconforto. Nós precisamos continuar nos posicionando. Como o salmista disse, olha, é feliz o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, o conselho do mundo. A ideologia liberal que hoje norteia a nossa juventude, que norteia muitos, infelizmente até cristãos. A libertinagem é aquilo que muitas pessoas dizem, olha, isso não tem nada a ver, não dá nada. Mas nós precisamos ainda continuar nos posicionando com o Evangelho, com aquilo que a palavra nos ensina. O pecado continua sendo pecado. Não é porque a inteligência artificial, as redes sociais, a internet, a tecnologia tomou conta do nosso dia a dia que nós vamos nos deixar levar por aquilo que o mundo tenta estabelecer como uma ideologia de liberdade, quando na verdade não passa de libertinagem, não passa de pecado. Nós precisamos estar atentos. Precisamos ainda ser o sal da terra e a luz desse mundo. Precisamos ainda nos posicionar.
por mais que isso gere conflito. Como Jesus disse, olha, eu não vim para trazer paz à terra, mas eu vim para trazer a espada. Haverá discórdia da nora com a sua sogra, do pai com o filho, do irmão com o irmão. Sim, divergência, porque nós continuamos servindo e seguindo os princípios da palavra. Por mais que nos taxem como obsoletos, como retrógrados, como preconceituosos, nós continuamos seguindo aquilo que o Evangelho nos ensina como sendo a palavra do Senhor. Eu quero desejar para você uma excelente semana, uma semana abençoada. Estamos chegando no final do ano, mais um ano que se encerrou. Vem aí muitas festas de final do ano, vem aí o período de férias da escola, da faculdade, mas não tire férias do Senhor. Todo dia vá para os pés da cruz. Hoje, por exemplo, você já teve o teu tempo devocional? Você hoje pela manhã já entregou ao Senhor as primícias da sua hora, do seu dia, do seu tempo? Você já se debruçou na palavra do Senhor para ver qual é a vontade do Pai? Você já dobrou os seus joelhos hoje e agradeceu por mais um dia, consagrou o seu trabalho ao Senhor, apresentou os seus filhos na presença dEle, pediu direção, pediu discernimento, pediu que o Senhor mostrasse para você qual é o propósito dEle para a sua vida? Se não fez, ainda dá tempo, né? Comece o seu dia muito bem e não esqueça de se posicionar. Eu não estou aqui falando de discutir, não estou aqui me referindo a você ser aquela pessoa chata que aonde chega quer mostrar que sabe mais, que conhece teologia, que a sua opinião deve prevalecer com os demais. Não. Quando eu falo de posicionamento, é você não aceitar tudo aquilo que o mundo quer impor, não comer com farinha tudo aquilo que o mundo quer colocar como a sua ideologia, seja na escola, na faculdade, no mundo, no trabalho, enfim, é ter um posicionamento firme. Eu não concordo com isso, eu não aceito isso, a minha posição é diferente, eu sirvo a Deus, mesmo que isso traga algum desconforto, mas que Deus te dê sabedoria para você se posicionar, viver aquilo que você crê, e crer naquilo que você lê na palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Desejo para você um ótimo dia na presença do Senhor. Beijo no teu coração. Até uma próxima palavra, onde nós poderemos compartilhar algo que Deus colocar no nosso coração. Abraço a todos. Tenham todos um bom dia. Tchau, tchau.